Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no nosso episódio de número 4 do podcast 2030 and Beyond. Estamos aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, nos estúdios da Vidmob, aqui com o mestre Paulo, os amigos Miguel, Camilo. E hoje no episódio 4 o tema vai ser maravilhoso. Todos nós vamos descobrir aqui como é que nós vamos viver 150 anos, porque o tema hoje é saúde. Saúde no episódio 4. Eu sou Marcelo Veras, eu tenho um papel secundário aqui de provocador, de entrevistador. Ao meu lado não, na minha frente aqui do outro lado da mesa, Luiz Carlos Pereira Rasquilha, o especialista em tendências. E sempre aqui, né, um convidado ou uma convidada especial. Hoje é um convidado, nosso querido André Grativol. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vai ser um papo muito legal. André... Aliás, eu já vou pedir para ele explicar isso, né? Se ele fez... Eu brinquei aqui no episódio da Carolina Sevcil, que a gente falando de alimentação, né? Que foi o episódio 1. Vou fazer a mesma brincadeira com você. No dia que você se formou na faculdade, você fez um juramento, assim, falou assim, eu prometo para todos só trabalhar na área de saúde. Você fez esse juramento? Não cheguei a fazer não, até porque eu sou engenheiro civil. A minha declaração foi outra. Mas foi interessante, porque no final das contas a engenharia civil que me proporcionou uma janela para trabalhar na época no escritório de arquitetura, que fazia muita arquitetura hospitalar. E aí tive contato com a indústria, né, como parte de projetista e suporte, e acabou tendo, num momento de transição, tendo a oportunidade de trabalhar e entrei. Eu era para ir para projetos, não entrei em projetos, fui para a área comercial, fazer o estágio lá. Então, daí nunca mais saí. Nunca mais saiu. Nunca mais saí, cara. Gente, o André é executivo, ele é conselheiro Trend Innovation, de startups de saúde, investidor também em startups. O cara adora o setor e ele brincava aqui um pouco antes da gente começar a gravar, que quem trabalha com saúde e quem trabalha com educação já nasceu com propósito escrito, né? Não tem nem muito pensar nisso, né? Muito legal. Facilita. Vamos lá, gente. Tema saúde, que inclusive, se você acompanhou o nosso Inova Day em 2022, foi um dos 8 setores, né, Luiz? Que a gente não só escreveu um paper, como teve ali uma apresentação. Então, estamos com material quentinho aqui para discutir este importante setor. Luiz Rasquilha, como combinado, vou largar primeiro a bola para você. Como é que você está vendo aí, apontando para 2030, as principais tendências no setor de saúde? Bom, acho que há 3 clusters, vamos chamar assim, de tendências, porque não é uma específica. Um, naturalmente, tem a ver com longevidade, explosão demográfica. Temos mais gente no mundo durando mais tempo. Então, essa é incontornável. E isso abre um número gigante de possibilidades, de oportunidades, de caminhos. Alguns deles não sabemos ainda bem o que isso significa, mas estamos aprendendo. O segundo cluster, naturalmente, é tecnológico. Não tem como fugir dela. A nanotecnologia, a tecnologia ao serviço da saúde e medicina, vamos colocar tudo no mesmo balaio, embora naturalmente com as diferenças que isso representa, mas a capacidade que a tecnologia tem trazido de nos proporcionar até mais vida, até mais tempo de vida. Sim. E se pensarmos, estamos 100 anos, 150 anos para trás, a pessoa com 40 anos era velha. Hoje com 40 anos está começando a sua jornada, se fala que os 50 são os novos 40, os 40 são os novos 30, e eu sei que as 9 horas para mim são as antigas meia-noite, então já estou numa outra fase também, mas ainda assim a gente está vendo, de fato, a tecnologia nos permitindo mais qualidade de vida e naturalmente isso é algo que é incontornável. E a partir daí, eu acho que o terceiro cluster é muito ligado ao negócio sempre entre aspas, tá? Mas negócio saúde, de tudo o que isso significa e da quantidade de oportunidades que isso está abrindo, desde a área da nutrição, desde a área do esporte, desde a área do bem-estar, da dimensão emocional, que são territórios despontando. Eu acho que a pandemia deixou muito claro a questão da saúde psicológica, da importância das pessoas, da saúde como algo que não seja apenas o eu ter que curar uma questão de pandemia, de um vírus que foi mas algo saúde mais integral. amplo, visão mais integrada e mais integral do processo. Eu acho que esses 3 grandes clusters são incontornáveis. Com todo o desafio que isso traz, com todas as dores, com todos os conhecimentos, mas eu acho que com todas as oportunidades que isso também abre. André, como é que você está vendo aí? Com a sua lente, muitos anos aí no setor, transitou por diversas organizações, mas enfim, muitos anos no setor. Como é que, apontando farol para 2030, o que você está vendo
de principais tendências com a sua lente? Eu vejo os pontos aí do Haskillian muito bem colocados, né? De uma forma mais ampla, assim, a gente olhando para um ambiente futuro na saúde, porque realmente começando pelo final dele, a parte da transformação da saúde é um ponto que existe por conta das duas primeiras, né? Que acarretam, por exemplo, a parte de inovação tecnológica, que aumenta o custo com a saúde e se tem muito um diálogo aí entre faz mais sentido eu aplicar essa tecnologia mais nova e mais cara, porque ela vai trazer um benefício melhor a longo prazo para a saúde daquele paciente ou daquela pessoa, né? Então, a gente tem alguns dilemas hoje ainda para discutir hoje, porque a tecnologia está avançando muito rapidamente, né, nesses últimos anos, em comparação ao início dela, que foi praticamente melhorou muito depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está avançando muito. E ainda tem muita coisa para ir, que só agregando um pouco aqui nesse sentido, a parte de genética, que avançou muito nos últimos 10 anos. Então, assim, está barateando muito o custo, e isso provavelmente daqui nos próximos, até 2030, vai ser uma coisa que vai estar acessível a todo mundo vai ter a questão da genética em tratamentos com genética. A outra coisa que é a robótica, que eu pude tocar um pouco mais próximo, na parte de cirurgia geral, por exemplo, com robótica, que permite uma precisão assim absurda em termos de qualidade para o paciente que realmente precisa de um cuidado diferenciado. Ela ajuda muito, né? E provavelmente que daqui a 20 anos, mesclando isso com machine learning, IA e tudo mais, provavelmente a gente vai ver um pouquinho do filme de Star Wars, Star Trek, aquelas maquininhas que só fazem o scanner e já fazem a cirurgia quase que automática com a supervisão de um humano. Então, provavelmente a gente vai estar muito próximo de chegar lá. E a questão, voltando à primeira parte, sobre entrar realmente no modelo de negócios, que tem muita gente no mundo trabalhando para melhorar essa parte de resultados clínicos, porque sempre foi tudo de uma maneira, né, cuidadosa aqui, mas empírica na área de saúde. Então era sempre tentativa e erro, sempre com muito cuidado, é óbvio, tem todos os protocolos para você testar uma nova tecnologia, uma nova droga, mas de certa maneira a gente agora está criando um modelo mais parecido com o mundo real, né, dos business, né? O professor Michael Porter é um grande entusiasta disso, praticamente ele tem dedicado os últimos anos aí de investimento de tempo e pesquisa nessa parte de value-based healthcare lá em Harvard. Eu tive a oportunidade de há 2 anos estar lá presente, participar do curso com ele. Então é muito interessante realmente a visão da linha de cuidado, de você realmente ter tanto a parte de acompanhamento não só dos resultados clínicos, que são super importantes, né? Mas também a jornada do paciente, como o paciente se sente dentro daquela linha de tratamento, dentro da cura dele, né? Porque, na verdade, o ideal é ele ter uma boa experiência em termos de não ter dor, de ser rápido, enfim, dele passar o menor trauma possível, e do outro lado ele ter o melhor resultado clínico possível, né? Então, isso é o futuro, e o melhor de tudo, ele pega tudo isso e coloca debaixo, que é a saúde baseada em valor. Quanto que esses dois resultados, o clínico e a experiência do paciente, valem sobre o custo desse tratamento. Então é essa conta, né, simples, mas que é super complexa, que tem que fechar, que tem que fechar, né, e trazer essa discussão para dentro do mundo científico. Que curso foi esse que você fez em Harvard? É um curso que o professor, né, na verdade tem alguns pilares, tem alguns cursos, se eu não me engano tem 3 cursos deles em Harvard, que são voltados alguns para profissionais da saúde, mais voltado para hospitais, outros para profissionais da saúde mesmo, a equipe, vamos dizer, assistencial. E o seu é mais de gestão? E o meu é mais de gestão mais ampla, né? Tanto participando como indústria, como hospitais e tudo mais. Então eu fiz esse na parte de gestão, mas que tudo é em volta do value-based healthcare. Que legal. Cara, só ingrediente pesado na mesa, hein? Genética, robótica, nossa senhora, muita coisa bacana. Ô Luiz, de novo, um papagaio aqui, mas apontando para 2030, sempre apontando para 2030, o que você vê assim de, sei lá, algumas possíveis disrupções? Assim? Acho que a primeira e a principal disrupção é a nanotecnologia, é a miniaturização. Seja de procedimentos, seja de medicamentos, seja de implantes, seja de coisas para monitorar ou para tratar. Então a nano,
A miniaturização é talvez a primeira grande disrupção, que vai passar por sensores, por nanorobôs, seja na corrente sanguínea, no cérebro, no corpo, e toda uma questão que vai levar a conversa da saúde e da medicina, do tratamento, para uma coisa mais, aspas, natural. Ou seja, vai passar a ser natural engolir uma bala que faz uma endoscopia regular sem precisar ir no médico. Que já existe. Não está ainda. Eu vou aqui, desculpa aqui as marcas, mas só para dar os direitos, a PillCan, que é a Medtronic, que é detentora. Hoje você já faz endoscopia em casa. Nos Estados Unidos eles têm FDA, onde você recebe o kit em casa, com a leitura ou leitor, você acopla ele durante o dia, você engole, ingere em casa, depois você só pega o equipamento, manda de volta para a clínica e eles fazem a avaliação, o médico faz a avaliação, é impressionante. Isso significa que estamos mais perto do que longe das disrupções. O grande desafio é a massificação, naturalmente levar isso a um muito maior grupo de pessoas de diferentes países, classes sociais, idades. É o desafio do acesso. Mas a disrupção da nano, ela já começou, o André acabou de validar, ela já começou e eu não sei se tem um tempo de chegada, ela será contínua, porque naturalmente, à medida que ser humano se desenvolve, que ser humano evolui, que a genética evolui, tudo isso é um traçado de evolução permanente. Então, nano sem dúvida. E uma outra disrupção, talvez não tão tecnológica, muito mais conceitual, de olharmos a saúde não tanto como reativa, mas como preventiva. Ou seja, cuidarmos mais da saúde para não ficar doentes, do que cuidar de recuperar a saúde quando estamos doentes. E os planos de saúde, alguns já identificaram que isso é muito mais barato e efetivo do que você e tem muito mais mercado, né? Tem muito mais cliente potencial aqui, cliente mais uma vez entre aspas, porque eu sempre falo, tem muito mais pessoas não doentes do que doentes. Então vamos cuidar de que elas não fiquem e vender para elas alguma coisa, seja lá o que isso for. Então acho que são as duas grandes disrupções, principalmente a questão de nano, como a nano permite um conjunto muito amplo de entradas no corpo para monitorar, para acompanhar, para mapear, mas também a questão da atitude comportamental, emocional, psicológica, de bem-estar. Ter um incentivo maior em relação ao do bem-estar. Saúde, medicina e bem-estar. Ela começa a ganhar um pouquinho Healthy, saúde wellness e wellness e Você sabe, André, que a gente, nessa mesa aqui, a gente teve no episódio 3 um papo maravilhoso com a Daniele Torres sobre inteligência artificial. Ela é executiva e mestranda em AI. E assim, abrindo ali os bastidores também do potencial do uso de dados também nas predições. No caso dela, de seguradoras e tal, mas eu acho que essa nanotecnologia, coletando dados em volume gigantesco e trabalhando com modelos preditivos, vem muita coisa boa. Na verdade, já existem grandes companhias brasileiras, né, que já fazem esse trabalho preditivo. Tem uma empresa, me faltou o nome agora da turma lá, que fica baseada no Rio de Janeiro, né? Que eles têm um trabalho belíssimo de profissionais da saúde mesmo, são médicos, intensivistas, que fazem um trabalho, tanto que a plataforma deles é usada praticamente em boa parte das UTIs no Brasil, e eles têm todo esse trabalho preditivo, porque eles têm uma base de dados absurda, fizeram esse trabalho preditivo, então quando o paciente já chega com uma classificação XYZ, ele já dá uma previsão de esse paciente vai ter isso, tem que ficar atenção com isso daqui, ele deve ficar internado na UTI durante 6 dias. Então é ótimo, porque na verdade você consegue fazer uma melhor gestão tanto dos cuidados para aquele paciente, mas também do outro lado de você ver uma taxa de ocupação da sua UTI, para você poder ter uma melhor giro, uma melhor atendimento para quem precisa do serviço. Então isso é só uma gota no oceano, é muito potencial que existe. E eu queria até puxar, se me permitir aqui, assim, o potencial, juntando tudo isso que o Rasquilha falou, você imagina com os gadgets que a gente está falando, da parte tecnológica. Assim, isso com conectividade que a gente já tem hoje. Juntando os gadgets, você ficar monitorado, sem incômodo nenhum, mas você ter uma oximetria de pulso, ter batimento cardíaco monitorado o tempo todo, cara, é um absurdo. Vai evitar muitas mortes. Vai evitar muita coisa. E maravilhosamente, por exemplo, você conseguir... Sensor de queda para idosos. Isso. E você conseguir colocar isso tudo com a preditiva. Então, se você já começar a ver alguma oscilação nos resultados ali, você já consegue botar isso para frente, né? Eu acho que isso traz a discussão, como você falava há pouco, né? Sai um pouquinho do achismo, da experiência acumulada, para alguma coisa mais de ciência preditiva e acerto fino, né? Maior eficiência, seja lá o que isso significa, né? Temos que
temos um caminho longo para descobrir esses territórios. Sabe, eu não vou citar o nome dele nem da empresa, mas nós temos um colega na Inova que é especialista, André, em dados e analytics, e está trabalhando já há um par de anos com um grande grupo de saúde no Brasil, tentando encontrar, e diz que já encontrou belíssimas correlações entre vários indicadores de saúde e tal, para tomar a decisão de quem precisa e quem não precisa fazer colonoscopia, porque a partir de alguns dados estão criando ali correlações, dizendo, olha, esse paciente precisa fazer colonoscopia, esses aqui podem esperar, mas é um exame caro, né? Sim, e que tem um tempo ali de certa maneira, uma internação rápida, mas você tem que ter um preparo que é um pouco desconfortável, hoje já é um pouco melhor, mas é desconfortável de qualquer maneira para você limpar a via do paciente. Mas é uma coisa também que é sensacional. Se você começar a ter mais dados para poder, por exemplo, colocar de uma maneira mais adequada os protocolos de exames e tudo mais, você atinge duas coisas. De você ser mais assertivo no teu diagnóstico, né, e acompanhar melhor aquele paciente. E o número 2, que é, na verdade, você conseguir ter uma efetividade do teu custo, que é uma preocupação geral. Você vai ver hoje... Não é uma excepcionalidade brasileira, mas no mundo todo mundo está discutindo muito a questão do custo na saúde, porque é uma coisa que vem aumentando por tudo que a gente já disse aqui. Então, a tecnologia aumenta, a quantidade de população que tem que ser assistida também aumenta. Então, o desafio é fazer mais, melhor, da maneira mais adequada, que eu seja o mais responsável em termos de despesas, né? E isso vai requerer um monte de coisas, de protocolo, de padronizações, para que cada dia mais a gente tem mais informação para você poder tanto solicitar um diagnóstico, um exame, mas principalmente os outros eventos maiores que são uma cirurgia, um tratamento de câncer, todas essas questões, porque cada dia mais surgem novidades e a escala de uso e de produção é que vai colocar... No início a gente sempre faz, na parte de acesso, você vai colocar qual é a população que a gente sabe que vai tirar melhor benefício daquela tecnologia que é um pouco mais cara. No segundo momento, aumenta o acesso, você já consegue baixar o custo da tecnologia, já aparecem talvez alguns players novos, né, no mercado, e você consegue ter o acesso e aí você já vai expandindo o uso. Então aquele protocolo 1 já vira um protocolo 1, mais 2, mais 3, então outras pessoas com outras enfermidades já conseguem ter acesso à tecnologia para se beneficiar dela. E isso é muito bacana, porque é a questão do tempo para você aumentar acesso e expandir realmente o uso da tecnologia e assim concretizar o que ela veio fazer, né? Uhum. Vocês sabem que eu coordeno o comitê de inovação lá da Câmara de Comércio Brasil-Suíça, né, da Swisscam, e num dos eventos nossos a gente trouxe a Malin Borg, que é a CEO da Swissnex, é um órgão de fomento também do governo suíço aqui no Brasil, tem sede lá no Rio de Janeiro. Legal. E ela fez um webinar com a gente lá no Comitê de Inovação, mostrando o mapa das startups suíças, que é um país que a gente fala pouco, né? Fala dos Estados Unidos, Israel, a gente fala de um monte de lugar. Cara, eu fiquei impressionado. Uma das áreas mais fortes, são 2 ou 3 áreas onde a Suíça está mais focada, e uma das mais fortes são startups na área da saúde. Outra coisa que me impressionou, sei lá, acho que o número era da ordem de 1/3 dos founders de startups na área de saúde com doutorado na área. Então, assim, um negócio extremamente qualificado. E eu estou puxando isso, André, porque eu sei que você é conselheiro aí de startups, inclusive de fora do país. Como é que você está vendo esse movimento aí? Olhando para 2030, o que está acontecendo nesse mundo maravilhoso das startups que você acha que podem trazer assim grandes novidades em breve para o setor? Tem muita startup, como você falou, né? Tem assim em todas as vertentes você imaginar, que vai desde a parte de inteligência artificial, mais a parte de software e tudo mais, essas ferramentas, até realmente os hardwares que a gente consegue fazer, e maravilhosamente é quando junta os dois, né? Você consegue puxar a parte de desenvolvimento artificial, de inteligência artificial e toda a parte de machine learning junto com os equipamentos. E assim, eu tenho visto muita coisa bacana em termos de olhar e criar alternativas. Eu acho que o mais bacana não é só, principalmente nas startups, de ver uma coisa maravilhosa, mas eu acho que eles trazem o desafio
de vir e colocar, ó, eu tenho agora também esse produto, tenho essa tecnologia disponível para cuidar dos pacientes que vinham sendo tratados de forma A, B ou C. Então, acho que isso é o bacana. A gente começa a ver outras alternativas a algumas tecnologias que já são padrão ouro hoje, dentro, como a gente chama na saúde, né? Os padrões ouro sempre são os que são adotados como o uso mesmo realmente recomendado. Então, eu acho que isso é bacana. As startups estão vindo para desafiar o sistema e desafiar em todas as maneiras. Desde o viés tecnológico em termos do outcome, que a gente conversou, né? Do resultado clínico, e como na parte do modelo econômico. Porque isso eu acho que é o mais interessante que elas vêm realmente ajudar. É desafiar o status quo da saúde hoje e trazendo um benefício econômico dentro do modelo hoje de negócio na saúde. Mais um território onde Davi e Golias, o Davi tá pegando a sua pedrinha e indo para cima dos Golias, né? É isso mesmo. Não podia ser saúde diferente. Não precisa ser diferente. Mas eu acho que eu fazia uma analogia entre aquilo que a saúde já está representando e aquilo que a agricultura tem trazido, a agricultura chamada agricultura de precisão. Uhum. Com as devidas, naturalmente, distâncias, é a mesma coisa. É começarmos a trazer mais precisão e mais eficiência para dentro de um território que até agora era dominado por um pequeno grupo de pessoas, de empresas, de profissionais, e que agora se abre mais uma vez ao ecossistema, com startups, com pessoas que às vezes nem são da saúde, mas através da tecnologia chegam na saúde, profissionais da saúde que usam todas estas novas oportunidades para abrir novos leques. E eu acho que num planeta de 8 bi e que estamos apontando para 120 anos de expectativa de vida, naturalmente tem aqui um terreno muito fértil para ser desbravado, pensado, testado, enfim, criado e naturalmente monetizado também. Uma coisa que eu vou trazer, que aí o professor Marcelo vai vibrar, na verdade, eu acho que nessa parte de startup, né, e como, vamos dizer, o mercado, o próprio Rasquilha comentou, tem poucas grandes empresas, né, porque realmente é um mercado jovem, vamos dizer, praticamente aí quase 100 anos, e se você buscar para frente, tem muita coisa para crescer e tem muita coisa sendo acelerada de uma maneira positiva, com venture capital, colocando dinheiro e surgindo mais startups. No final das contas, o objetivo, na maioria dos casos, que vão ser as realizações, é o que? O M&A, vai ser a aquisição dessas startups pelas grandes. E, cara, hoje, a ambidestria é absurdo, assim, precisa ter realmente uma capacidade nas grandes organizações de ter como fazer a inclusão, trazer a tecnologia, mas com uma segunda via, sabe? Com uma outra modalidade, não do modus operandi do status quo hoje, mas realmente tendo uma capacidade transformacional, de acelerar, de realmente ser uma incubadora praticamente dentro das empresas grandes para trazer aquela tecnologia e focar e ter uma verticalização, alguma coisa, algum modelo, né, de ambidestria que a gente já conhece, para poder realmente trazer uma tecnologia dessa startup e acelerar isso no mercado. Então, acho que hoje o grande desafio das grandes multinacionais é ter essa capacidade de fazer. Essa semana eu estava até conversando com um amigo de uma dessas gigantes aí, top 5 do mundo, né, em termos na área de medtech, e ele comentando que a empresa, na verdade, decidiu a parte de tecnologia de informação, toda essa base dela, ela decidiu fazer um spin-off dessa área, porque a capacidade de renovação e de investimento nessa área é tão grande que a empresa, como estava engessando o processo. Exatamente, estava engessando, e eles tomaram a decisão acertada de pegar e separar. A empresa continua como a maior acionista dela, dando as diretrizes, como uma conselheira, vamos dizer, mais madura, já mais experiente, mas deixa eles fazerem a aceleração, pé embaixo, entendeu? Para fazer o negócio. Achei super bacana, diferente, inovador até, para uma empresa gigante, centenária. Ambidestria na veia. Exatamente, e colocar isso. É muito bacana. Não, interessante, a gente está falando de ambidestria, mas eu lembrei também, né, Luiz? Se fala muito de fragmentação da cadeia de valor no setor bancário, no setor de educação, mas aí o bicho está pegando também, né? Então, sim, startups, um pedaço da solução, com um pedacinho da cadeia, e, de novo, o fenômeno do grande sendo comido pelos pequenos, né? É isso mesmo. Desafio gigante e principalmente um desafio cultural das mega e das corporations tradicionais em enxergarem que o negócio delas está
está em transformação. Não estamos aqui sendo apocalipse, vai ser uma desgraça, nada disso, mas está em transformação. E aquela empresa que tem 100 anos, 50 anos, 30 anos fazendo daquele jeito, ela sabe que continuar fazendo desse jeito potencialmente vai começar a perder muito rapidamente sua relevância, porque tem um monte de gente no mercado boa tentando. E como você fala, né, a estatística, quanto mais gente tenta acertar, a probabilidade de acerto naturalmente é maior. Esse debate, né, tem sempre, né? A gente mostra lá, recentemente, início de 2023, a gente atingiu a marca de 1.400 unicórnios no planeta, provavelmente muitos deles na área de saúde também, né? E Brasil ali com mais de 10 mil startups, só lá na Associação Brasileira de Startups. Então você vê esse movimento no mundo inteiro, né? E para alguns céticos falam, mas isso aí 90% morre no ninho, não cruza a zona de arrebentação. E eu respondo dizendo o seguinte, de fato, 90%, e os 10 que passam? Aí é que tá a conversa. Aí é que tá a conversa. E os 10 que passam? Que é muita gente, né? Que é muita empresa, gente. É muito negócio. É muita gente. Agora, olha o tempo, ó. Já estamos aqui, já estamos indo para o nosso terceiro e último pilar desse papo. Vou começar com ele, tá? Vou começar com o André. Vai. É a terceira pergunta. Ela é a seguinte: o que eu tenho que fazer para viver 150 anos? Não, a pergunta não é essa, não. É brincadeira. Se tiver resposta, eu quero saber dessa depois, tá? Mas aqui, para nós, aqui André, como é que você tá vendo? Como é que você tá vendo? Desculpa, eu vou te interromper. A literalidade portuguesa dirá: é só ficar vivo. É isso aí. Tem um vídeo. É só não morrer. Tem um vídeo que faz. É só não morrer. Mas tem um vídeo ao vivo de um senhor que eu pergunto: o que tem que fazer para viver 110 anos? Ele, só não morrer. Só não morrer. André, as empresas do setor. Sejam elas grandes, pequenas, médias, estejam em qual pedaço da cadeia estejam, apontando para 2030, qual que seria assim, a sua visão, a sua recomendação? Como é que elas deveriam se preparar para o fim dessa década? Uma das coisas que eu vejo mesmo é a parte de transformação digital, porque é uma coisa que assim, as empresas, os modelos de negócios dentro da área de saúde, tá? De uma forma geral, não é assim, não são todas as empresas, mas de uma forma geral, toda a cadeia de saúde é um modelo muito antigo, sendo bem transparente. É muito antigo, os processos de auditorias, de contas hospitalares e assim por diante, é um processo bem arcaico. Então, acho que precisa hoje realmente focar nessa área para poder melhorar a qualidade de informação, ter mais transparência no processo, que aqui no Brasil, pelo menos que é onde eu tenho uma visibilidade maior, ainda falta muito esse processo de ter uma transparência ampla para todos os lados, né, respeitando o LGPD e tudo mais, mas você tendo essa transparência. E do outro lado, realmente, a gente aplicar mais, viver mais o dia a dia realmente da saúde baseada em valor lá do Value-Based Healthcare, de começar a aplicar e colocar na prática essa parte da terapia, realmente avaliando os principais pilares de resultados com o custo-efetividade, as alianças entre todos os membros da cadeia, tanto, vamos dizer, as equipes, né, ali de médicas e de enfermagem que estão na ponta, fazendo cuidado efetivo com o paciente, também as equipes de gestões hospitalares, gestões de plano de saúde e indústria. Então, acho que faltam essa equipe realmente ter uma energia mais concentrada, realmente focando no paciente, porque tem muita coisa que é falada, mas na hora do vamos ver, todo mundo, não vou mexer nisso daqui não e tal, porque... Veja bem, né? Veja bem e tudo mais. Eu já tive numa reunião nossa de um grupo de acesso para levantar a mão, eu falei, por que a gente não pega e faz um consórcio aqui para investir, para criar uma empresa, para fazer uma base de dados, onde a gente vai criar uma plataforma para toda a indústria de saúde, colocar a base de informações e a gente ter todo mundo acesso para o paciente, a informação, o paciente ter o acesso dele, todo mundo ter o acesso com o que foi usado, o que foi utilizado, qual foi a terapia. Cada um querendo proteger seus dados. Mas todo mundo protegendo seus dados, achando que é a sua vantagem competitiva no negócio. Client centricity. Não é client centricity, é terrorismo. Virado para dentro. E isso daí eu acho que o que falta para a gente como indústria, e acho que o futuro, cara, vai ser maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Eu cuidaria muito, né, nessa linha de... eu conheceria um pouco mais de genética, eu conheceria um pouco mais dessa parte do que está sendo feito de nano no mundo da saúde, olharia para essa parte de robótica,
essa parte de IA, assim, eu já vi em várias apresentações na área de saúde, cabines que já dão um diagnóstico e criam acesso para várias pessoas remotas, seja por vídeo, por telemedicina, ou seja por inteligência artificial propriamente dito, porque querendo ou não, quando o médico vai fazer uma anamnese, seja ela qual for, tirando a parte física que tem outras implicações, mas a anamnese, teoricamente, uma IA, você colocando ali mais ou menos uma sequência de machine learning, ela vai aprendendo rapidinho e já consegue ajudar. Para quem não tem nada, já ter uma ferramenta dessa, né? Sim. Então já ajuda bastante. Então acho que é desenvolver o mercado e achar outras soluções aí para aonde que a gente pode botar mais energia e botar nosso povo para trabalhar. Cara, ô Luiz, a gente estava aqui, já te falei, né, com a Daniele Torres, e nessa pergunta ela fala em transformação digital. Você agora vem falar... E eu estou pensando em migrar, a gente fala transformação digital, foi junto com o negócio de plataforma, 2 temas que dominaram a década 2010, 2020. Eu estou achando que a gente errou, tem que botar mais uma década ou trazer para cá, porque, pelo amor de Deus, cara. A transformação digital, ela começa na década passada, sem dúvida. Eu falo que agora estamos na segunda onda, porque a primeira onda da transformação digital foi tecnologia. Todo mundo, quem tinha dinheiro, e eram poucas empresas no mundo, as mega, iam botar a tecnologia. Eu acho que agora todo mundo entendeu, felizmente e finalmente, que a tecnologia é um dos ingredientes mas não é o único. E talvez numa primeira etapa não seja mais importante. Você sempre falou, né, que é muito mais transformação, do que digital. Sim. Isso, eu acho que, mais uma vez, a pandemia foi um catalisador deste tema, foi pelo mal, mas a gente mudou pelo amor ou pela dor, infelizmente pela dor, acelerou a necessidade, a consciência da necessidade de que, cara, quem não fez ou quem não está fazendo já está em breve não está aqui, já está fora da conversa. Concordo. E agora e mesmo começando agora vai gastar muito tempo e muito dinheiro e talvez não chegue lá. Talvez não chegue lá. Suas considerações finais. É um tema sensacional, a questão da saúde, porque mexe com as pessoas, né, com os seres humanos. E é um paradoxo no mundo altamente conectado, 4.0, transformação digital, mas as empresas são pessoas, né? E os negócios são pessoas e o mundo são as pessoas. Então, e viver é bom, a gente quer viver, né? Não, a gente sempre fala, eu queria estar me formando agora, 23 anos agora, 24 anos, para poder viver tudo que vem pela frente. Mas como vamos ter 150, tá tudo bem, a gente vai viver ainda um pouquinho. A gente vai viver bastante coisa, pode acreditar nisso. Mas a grande mensagem, ela é muito transversal aos outros temas que já fizemos e com certeza aos próximos que virão. Tudo está em transformação, não vale a pena querer parar ou veja bem, aqui é diferente, no meu negócio não é bem assim, porque é um tsunami que está passando por cima de todo mundo. Acho que há necessidade de ter uma consciência, como gestores da área, consciência do momento de transformação, olhar para fora, olhar para o contexto, né, perceber o que isso significa e tomar as decisões, seja por cultura, por treinamento, por tecnologia, por digital, para ajudar a empresa a se preparar, se não estiver, a se preparar para esse contexto. Então, é uma jornada, é aquela frase, aquela história dos 2 caras que acordam no deserto de manhã e tá vindo um leão lá ao fundo e um cara levanta e começa a correr e o outro muito tranquilamente, espreguiça e tal, calça o tênis e o outro para 10 metros à frente. O que você tá fazendo, cara? O leão tá vindo aí, você tem que correr, você não precisa correr mais que o leão. Precisa correr mais que você. Então é muito isso. É isso aí. É isso aí. Eu acho que as grandes empresas ainda estão com o sapatinho ali e tal, e as startups estão com o tênis, e tá todo mundo correndo. Eu acho que não para pegar o cara que vai na frente, mas para não ser pego pros caras que vêm atrás da gente e vêm atrás da gente pensando, testando, correndo risco. E eu acho que a beleza, ao mesmo tempo o assustador que isso também é a beleza deste momento de alguma incerteza e de algum medo e de alguma insegurança, mas que faz parte do jogo. E eu acho que é bom esse momento que a gente está vivendo. E você sabe, André, pra gente que tá fora do setor, eu só fico na torcida, cara, e torcendo para essas mentes brilhantes. Aliás, Luiz, você falava, eu lembrava do nosso Nova Day 2019, na edição de Campinas, um teatro de Pauline maravilhoso, tinha 1.300 pessoas lá. E eu trouxe pro palco um cara que estava com startup, nem era da área de saúde, era um drone, não sei o que e tal, mas ele me impressionou porque ele é um engenheiro, um doutor, enfim, Milton Macedo. E ele falando, pô, tem um grupo aí de cientistas, eu estou trabalhando junto, a gente está tentando desenvolver uma nanofibra para começar a produzir rim artificial. Falei, cara, Putz, isso vai ser maravilhoso. Quantas pessoas não morrem
por problema de rim. Já imaginou o dia que um negócio desse tiver? Que isso muda, né? Eu trabalhei diretamente com essa linha de hemodiálise, né? Eu cuidei da linha renal na Medtronic. E assim, é impressionante a quantidade de doentes que tem, porque na verdade eles perdem o momento de ter o tratamento na fase inicial para não chegar na fase renal crônica. De fila exatamente, para entrar fila de transplante ou mesmo de hemodiálise, e não tem acesso também para hemodiálise para todo mundo. Infelizmente tem gente que morre sem o diagnóstico e gente que morre porque para na fila porque não tem acesso, não tem lugar onde tem uma clínica de hemodiálise. Mas é isso, a gente fica na torcida para que os profissionais do setor, enfim, que a gente avance em todos esses temas. Estamos avançando. A gente precisa só acelerar a transformação. André, putz, foi um prazer, cara. Prazerzaço mesmo. Foi um prazer bater esse papo com vocês aqui. Eu queria que você desse suas palavrinhas final aí para quem está nos assistindo, ou nos ouvindo nos podcasts ou no YouTube. O que você diria? Cara, eu assim, acreditem na saúde, né? Eu acredito que a saúde está mudando, a privada está mudando bastante, melhorando, e eu tenho certeza que a saúde pública vai vir também na consequência, né? E graças a Deus a gente também tem grandes instituições públicas no Brasil que ajudam a transformação também, que são o cérebro, a parte científica, os estudos científicos que ajudam a gente também a evoluir. Poxa, quanta coisa boa, vamos pegar aqui não quero começar a puxar a lista, mas vou pegar um que está muito no coração da gente, que é o INCOR. Quantas coisas que o INCOR trouxe para o mundo científico, não a nível Brasil, mas nível mundo, né? Então é muito bacana de ver que a gente tem uma base de ciência aqui muito forte, apesar de todos os desafios que a ciência aqui no Brasil né, para a gente realizar a ciência. Então eu tenho certeza que a gente vai melhorar. Eu acho que é a questão de cada um de nós aqui cobrarmos, né, a saúde no formato e como a gente acredita, seja para quem hoje é assistido pela rede pública ou pela rede privada. Então, acho que é um pouquinho disso. E a tecnologia está vindo, as empresas estão comprometidas em trazer o que tem de melhor, fazer o acesso de uma forma adequada nisso daí. E a transformação, cara, os próximos 10, 20 anos aí vai ter muita coisa boa, muita novidade agora. E com essa pós-pandemia aí, cara, realmente deu uma deslanchada, investimento pesado, muita gente colocando dinheiro firme para a área de saúde, seja em qualquer parte da cadeia. Desde a parte assistencial, a parte realmente dos planos de saúde e a parte da indústria. Então, tem bastante gente olhando para isso e sabe que por conta de todas as mega tendências que a gente tem hoje, né, no What's Next, é onde tem que ser investido porque é um mercado potencial gigantesco. Fico feliz que eu quero viver 150 anos, então fico feliz de saber que o setor está borbulhando. As chances são grandes. Eu quero viver 150 anos, cara. 120 no mínimo, entre 120 e 150, trabalhando, dando aula e, nativa, né? Tem uma galera lá no MIT que fala que se você não morrer até 2025, vai ser difícil morrer depois disso. Então segura a onda mais 2 anos, se alimente e tal. Cuidar um pouquinho. Que a gente faz o seu wellness, faz lá a sua yoga. Assim, durante a semana dá aquela regrada ali, no final de semana você pode ir um pouco além, entendeu? Ou então você muda radicalmente a perspectiva. Você fala que agora vão imprimir em 3D os fígados. Você bebe todo dia, fica tipo pickle, submerso em álcool. E depois no 27 você imprime o próximo fígado e troca. Tá tudo bem. Tá bom. Gente, abraço a todos aí. Muito obrigado pela sua atenção, pela presença nesse 4º episódio de 2030 and Beyond. E a gente se vê no próximo. Grande abraço.